Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que está aí ao alcance desse vídeo de mais um Papirando a Bíblia. Que você possa meditar nessa questão que eu estou trazendo para você aí, você que gosta de estudar a Bíblia, papirar a Bíblia. Tudo isso aqui é para fazer com que você pesquise, com que você busque, que você venha cada vez mais se aprofundar, meditar na palavra de Deus, porque o salmista diz, né, no Salmo 1, que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe o que significa meditar? Significa estudo profundo sobre um assunto. Então meditar não é simplesmente ler. E o intuito aqui do Papirando é fazer com que você, ao se deparar com alguma questão que for lançada aqui no canal, você venha buscar conhecimento, buscar pesquisar, buscar meditar para chegar a um consenso, ter a revelação da palavra de Deus no seu espírito, na sua alma, na mente e no coração, tá? Então vamos lá. Quero ir aqui com vocês no livro aqui dos Salmos. Quero começar pelo livro de Salmos, porque eu creio, assim como eu creio que você também acredita que o que Deus faz é perfeito, amém? E diz aqui, exatamente aqui no Salmo 35, diz assim: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Pega esse salmo e escreve na tábua do seu coração. Mas o que eu quero falar aqui, o ponto focal aqui, o texto base que eu quero é: Deus faz tudo perfeito. Eu não consigo enxergar Deus fazendo algo imperfeito, algo diferente da perfeição. Você concorda comigo? Amém. Vamos lá. Vou entrar já no assunto. Aqui no livro de Isaías 45 diz assim: porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, ele a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Isaías 45, 18. Depois vocês já anotem aí esses livros para meditar nessa palavra e ler os contextos desses textos aqui, amém? Então, vamos lá. Primeiro diz que Deus faz tudo perfeito, né? Que o que Deus faz é perfeito. Isso é a afirmação do salmista. E aqui no livro de Isaías afirma que Deus não fez uma terra vazia, mas fez ela para ser habitada, amém? Eu também entendo que Deus, né, ele faz tudo pensado, tudo de uma forma lógica, né? Não de uma maneira ilógica. Ilógica muitas vezes para a nossa compreensão humana, mas quando a gente tem a revelação do Espírito, ela se torna lógica, a gente passa a entender, não é verdade? Agora, então vamos lá. Por que em Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Há um ponto ali, acabou a narrativa. No verso 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só que intrigante isso aqui. Deus, que segundo o salmista faz tudo perfeito, criou uma terra sem forma, vazia, com abismo e trevas. Isso não faz muito sentido, não é verdade? Acho que se você for parar para pensar, eu sempre que li esse texto, eu sempre imaginei, eu sempre pensei, né? E fiquei, por que Deus fez uma terra sem forma, vazia, com trevas e com abismo? Qual o intuito de se criar uma terra assim? Por que Deus fez assim? E mais, ele ainda diz que o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo. Eu creio que o Espírito de Deus é luz. O Espírito de Deus é aquele que nos guarda, que protege, que está sobre tudo aquilo que é bom. Mas não, o Espírito de Deus pairava sobre toda essa confusão que era a terra, sem forma, vazia, com abismo, com trevas. E aí? Como entender Deus, que faz tudo perfeito, criar uma terra assim, toda bagunçada desse jeito aí, sem forma e vazia? Vamos lá. Existe uma teoria, né, que é a teoria do lapso temporal. Ele entende que aquele ponto do primeiro verso de Gênesis, do capítulo 1,
E no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aquele ponto que termina a narrativa, que termina o texto, né? Ele quer dizer o seguinte: houve um lapso temporal, um tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, aonde, né, tudo aconteceu para que a terra se tornasse sem forma e vazia. Porque veja bem, ali não está dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Não tem uma vírgula, é um ponto. O ponto acaba ali. Acabou o texto, acabou a narrativa, acabou o que quem estava escrevendo queria dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2, já uma outra narrativa diz: a terra era sem forma e vazia. Entretanto, a terra era sem forma e vazia. Então, essa teoria do lapso, ela pode ser que tem muita gente que não concorda, é óbvio. Eu também não estou dizendo que eu concordo, estou querendo colocar aqui uma questão para que venha ser pensada, meditada, pesquisada por cada um de vocês que está assistindo aqui, tá? Então, teólogos de plantão aí, sem críticas, sem ofensas, aqui é só uma questão de levantar, né? Jogar, bater a bola para alguém chutar, para alguém esclarecer e para você que está na dúvida buscar e se atualizar. Aí diz assim: muito da teoria do lapso se baseia no significado do verbo haya, que é o verbo ser, estar em hebraico. Ela diz que a terra teria se tornado sem forma e vazia. Olha que interessante. Isso porque o verbo haya pode significar vir a ser ou se tornar, ou seja, seria assim, ficaria assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra se tornou sem forma e vazia. Deu para entender? Esse verbo aqui no hebraico, ele dá o era, na verdade, pode ser substituído por se tornou, passou a ser, e a terra passou a ser sem forma e vazia. Mas aí, vamos lá, teria um motivo, né? Precisaríamos de um motivo, de uma causa. Por que a terra se tornou sem forma e vazia, né? Porque é uma explicação, é uma questão muito pertinente, né? Primeiro que a gente entende que Deus não faria nada de qualquer maneira, não faria uma terra sem forma e vazia com a treva e abismo, não faria sentido. O porquê disso, né? Então, assim, e aí essa teoria, se você for levar em questão, né, a questão aquela questão pontual ali do verso 1 terminar com um ponto, né, e o verso 2 começar dizendo que a terra estava sem forma e vazia, e não que no texto não diz Deus criou a terra sem forma e vazia, não está dizendo que Deus criou a terra sem forma e vazia, está dizendo no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto, acabou, tá? Então vamos lá. Aqui, nessa teoria do lapso, isso é só uma teoria. Existem vários viés, vários teólogos com viés diferentes que vão de encontro um ao outro. Isso aí em qualquer área existem os que acreditam, os que não acreditam, que vão para um viés e os que vão para o outro. Isso é fato, tá? Isso aqui é só uma questão levantada para que você tire suas conclusões e faça a sua pesquisa. Então diz aqui, ele diz que a terra teria se tornado sem forma e vazia. Então, vamos lá. A palavra era haya em hebraico, né? Ela tem um dos significados, de seus significados, derivações de significados, se diz, pode ser vir a ser ou se tornou, tá? Agora, por que será que se tornou? Será que tem alguma explicação lógica para isso? A queda de Satanás. Aí é que eu quero, vamos lá, vamos começar. Jesus disse ali no livro de Lucas 10:18 assim: e disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. No livro de Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Olha só, existe uma teoria de que Satanás, Deus cria os céus e a terra, habitada, perfeita, né? Vocês vão perguntar, habitada por quem? Vamos chegar lá. E aí, há rebelião no céu, Satanás é expulso,
e ele vem como um raio. Em outras versões diz como uma bola de fogo sobre a terra. O livro de Isaías diz que ele é lançado sobre a terra. E Jesus disse que viu como um raio caindo, uma bola como um raio caindo. Nós sabemos que existem, lá no início, a Bíblia relata sobre grandes animais, né? Não tem muita detalhes sobre isso, mas sobre animais grandes, né? Que viviam em uma certa época, né? Na Terra, a gente não sabe quando, mas que viveu. Sabemos hoje que é fato, né? A existência de dinossauros. Em que época que eles viveram? Né? Não há relatos bíblicos que Adão e Eva conviveu com dinossauros, certo? A Bíblia não entra nessa questão, mas é fato que hoje esses animais existiram, né? Dados fósseis encontrados aí em todo lugar do mundo. Não tem como negar. Então, a pergunta que eu te faço é: será que não está aí a resposta? Será que não foi essa bola de fogo que caiu do céu, chamada Satanás, que acabou, que extinguiu todos os animais, os grandes animais que viviam nessa época? E aí a terra, depois desse choque, se tornou sem forma e vazia? Você já parou para pensar que isso pode ter acontecido? Que de fato a queda de Satanás como uma bola de fogo destruiu toda a terra que Deus outrora tinha feito de forma perfeita, e que aí a partir desse lapso temporal que houve de Gênesis 1 para Gênesis 1:2 foi aonde aconteceu toda essa confusão e a terra se tornou sem forma e vazia? Eu queria que você pesquisasse sobre isso e meditasse. Eu trouxe essa questão aqui para que aguçasse a sua curiosidade, que você pesquisasse. Obviamente tem muita gente que já tem a sua opinião formada e vai dizer que não tem nada a ver. Não, a questão não é essa. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com aqueles que ainda têm a humildade de tentar, né, de rever, né, a sua visão e pesquisar mais, buscar mais, né? Não digo que essa é a minha opinião. Isso é uma questão levantada para que você venha aguçar sua vontade de pesquisar. O nosso canal se chama Papirando a Bíblia, para você papirar, para você pesquisar, buscar. O intuito aqui é fazer com que você busque e tire suas próprias conclusões e que receba a revelação do Espírito segundo o seu entendimento. Amém? Então, vamos ficando por aqui, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.